vem para fora. Ele te quer, é por completo.
Então, estamos dando início, né, mais uma aula do cursão bíblico, combate cristão. Vamos, então, iniciar com uma oração? Amém? Pai querido, Pai soberano, obrigado, Senhor, por mais esse tempo de aprendizado, Senhor, cursão bíblico, que o Senhor hoje possa, Senhor, abrir nossos olhos, nosso entendimento, Senhor, e podermos ter mais força e capacitação nesse combate diário nas nossas vidas, Senhor. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, então agora a gente está com a lição 3, né? Na primeira lição, a gente viu sobre uma luta invisível de dois reinos, né? O reino natural e o reino espiritual. Na segunda lição, a gente viu a origem do inimigo e a rebelião. Agora, na terceira lição, a gente vai ver a característica da batalha e o início da guerra, né? Essa guerra que se iniciou no céu, né, com a rebelião de Satanás e se estendeu até a gente aqui na terra. A gente luta essa batalha até hoje. E todo cristão, ele luta essa batalha, né? Ele não está isento de batalha nenhuma. Então, a gente vai estar lendo o texto bíblico base, né, que diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? Então, quando a gente fala do ladrão, dá a entender o quê? Que ele é uma pessoa que invade. Né? O ladrão, ele quer tomar algo. Né? Essa é a intenção do inimigo, é a intenção de Satanás. Né? Mas as palavras de Jesus diz que eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Né? A aplicação dessa lição 3 diz que a batalha é efetuada na alma do homem e das mulheres, especificamente na mente, nas vontades e nas emoções. O objetivo de Satanás é manter a cegueira nas mentes dos não crentes e atacar os crentes nas áreas da adoração, né? Na palavra, no seu caminhar diário e em seu trabalho para com Deus. Fazer o oposto do que pretende Satanás é estar vencendo. Então, pelo fato de estarmos permanecendo na fé, nós já estamos vencendo Satanás, né? Já estamos vencendo. Porque enquanto estamos resistindo, enquanto estamos na palavra de Deus, enquanto estamos adorando a Deus, nós estamos lutando essa batalha, nós estamos fazendo o oposto do que Satanás quer, que é a nossa distância de Deus. O texto de apoio diz que para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos as suas intenções. Ele tem essas intenções mesmo, de matar, roubar e destruir. Né? E que nós se afastemos de Deus em todas essas áreas, na área de adoração, no caminhar diário com Deus, né, no seu ministério. Então, a gente vai ver a natureza dessa batalha, né? Descrever as áreas que ele influencia, né, onde ele utiliza seu poder, e aplicar o texto à vida pessoal, garantindo o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? A introdução diz que a guerra espiritual é a participação ativa na guerra espiritual invisível. Né? Nós temos que estar ativos, temos que estar alertas. A guerra espiritual é mais do que uma mera análise de princípios espirituais. Né? Não é só você saber, não é apenas você ter um conhecimento, mas é estar atuando, né,
com todas as armas espirituais que Deus tem nos dado. Inclui a participação ativa na guerra, mediante a aplicação de estratégias na vida e no ministério, né? Assim como Satanás tem as suas estratégias, nós também, cristãos, né, temos pelo poder do Espírito Santo. O cursão bíblico é uma delas, né? É uma estratégia que a gente tem para estar se fortalecendo na fé e alcançando vidas, né? Não só o cursão bíblico, mas os cultos de quinta, os cultos de domingo, né? Temos o Tadel, temos a oração na terça-feira. Tudo isso são estratégias para que nós permaneçamos firmes com fé, né? De acordo com o texto de apoio, Paulo diz que é importante conhecer as estratégias de Satanás. Nós conhecendo a forma que ele age, nós temos como combatê-las. Amém? Uma das parábolas de Jesus ilustra que todos os homens são parte do reino de Satanás ou do reino de Deus. Jesus comparou o mundo com um campo. A boa semente no campo eram os filhos de Deus. Eram os filhos do reino de Deus. A má semente, a qual resultou no crescimento do joio, eram os filhos do maligno. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. Mateus 13:38. As pessoas entram no reino de Satanás mediante ao nascimento natural, né? A Bíblia diz que todos os pecados instituídos estão da graça de Deus, né? Nós já nascemos em meio a essa natureza de Adão e Eva, né? Nós herdamos. A Bíblia ensina que todos os homens são nascidos em pecado, e significa que eles possuem uma natureza básica de pecado, ou a semente do pecado dentro deles. Sua inclinação natural é fazer o que é mal. A gente pode estar vendo o Salmo 51:5, que tem referência a isso. 51:5 diz: que sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 5:12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Então a Bíblia diz que não tem nenhum justo, todos pecaram, né? Carentes da misericórdia de Deus, né? Carentes da graça do Senhor. E somente através dela nós conseguimos ser restituídos, né? Conseguimos sair de um reino, como o pastor iniciou o cursão, né? Existem dois reinos, o natural e o invisível. Saímos desse reino de Satanás para o reino da maravilhosa luz do seu Filho, que é de Jesus Cristo. Amém? Há somente duas divisões na guerra invisível. Jesus disse: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Vamos ver também Lucas 11:23. Não podemos ficar neutros nessa guerra. Lucas 11:23 diz que aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, como tudo começou? Primeiro ponto. Como começou a batalha? A guerra invisível começou no céu, com um anjo chamado Lúcifer, como a gente viu nas aulas anteriores, que foi originalmente um anjo formoso, criado por Deus. E
era parte do reino de Deus. Lúcifer decidiu que queria assumir o controle do reino de Deus. Você pode ler sobre sua rebelião em Isaías 14, do 12 ao 17. Vamos estar lendo para acompanhar melhor, né? Para a gente ter um bom entendimento do que está querendo dizer. Isaías 14, do 12 ao 17. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, esquecerei, deixa eu ler aqui. Subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Os que olham para... mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades, não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa. Só até o 17. Então é isso, né? Nós vemos o decorrer da queda de Satanás e como ele age em meio à vida dos homens, né? Dos seres humanos. Ele faz com que nós se afastemos de Deus, né? Em Ezequiel 28, 12, 28, do 12 ao 19, também tem mais citação. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até o dia que se achou maldade em ti. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e reduzi você a cinzas no chão à vista de todos os que estavam observando. Então nós vemos que Deus ele faz tudo perfeito, né? Fez Satanás perfeito, uma criatura perfeita. É um querubim cheio de poder e de beleza. Mas até que se achou mal em Satanás. E ele ousou, né, assumir o reino de Deus. Então, os anjos rebeldes foram expulsos do céu. Eles formaram o seu próprio reino na terra. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos.
Apocalipse 12, 7. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 7. Então, essa guerra que se iniciou no céu, né, bem antes da gente nascer, ela se estendeu até nós. Então, como falei, todo cristão tem a sua luta, né? Essa luta se estendeu a todos os homens, né? Todos aqueles que estão, que foram regenerados. Não só nós, mas todos. O Satanás quer destruir a todos, né? A guerra tende a começar dentro de nós e sermos fortes, né, para lutar contra essas hostes malignas, né? O ponto 2 diz sobre o início da guerra. Como a gente falou, o homem foi originalmente criado à imagem de Deus e para a glória de Deus. Está em Gênesis capítulo 2. A guerra invisível contra o homem começou com a primeira tentação no Jardim do Éden, Gênesis 3. Satanás fez com que Adão e Eva pecassem, desobedecendo a Deus. Isso resultou em que todo o gênero humano herdaria a natureza pecaminosa e realizaria atos individuais de pecado, conforme essa natureza, né? Isso é um egoísmo. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5,12. Deus disse: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Aí está a vitória de Deus sobre o maligno. Né? Sobre que ele, né, por ter feito o homem pecar, ele já é um perdedor. Né? Porque por um pouco de tempo, achando que ele estava vencendo, Deus fez com que a vitória chegasse a todo cristão, né? Todo aquele que tem fé em Jesus Cristo. Né? E nessa guerra, que é interior de cada um de nós, nós já somos mais que vencedores. Né? É válido falar isso, porque nós vemos muitas artimanhas de Satanás, mas Deus disse que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Por causa do pecado, o homem foi separado de Deus e condenado à morte. Porém, Deus amou o homem de tal maneira que idealizou um plano especial para salvá-lo do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16, 17. Mediante o arrependimento, o reconhecimento de que é pecador, a confissão do pecado, a crença em Jesus, os homens e mulheres podem ser liberados do poder do inimigo. A morte e a ressurreição de Jesus não somente resultou na salvação do pecado, também derrotou o inimigo Satanás. Glória a Deus, né? Glória a Deus, porque onde tudo parecia perdido, Deus, Ele amou tanto, tanto que deu seu Filho, né? Graças a Deus, porque hoje nós podemos ser libertos desse governo maligno que Satanás atua entre nós, né, seres humanos. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Amém?
eu escrevi aqui, né, algumas estratégias de Satanás que ele usa, né, e também uma sugestão, né, para que a gente possa estar usando para estar combatendo, né. Ele incita-nos, a gente, a ceder a impulsos, né, que às vezes viciam, e também a nutrir ganância. Então, Jesus, muitas vezes, nas Escrituras, falava, retira-te, Satanás. É uma aplicação que a gente pode estar falando, né? Porque as Escrituras têm poder, né? E não apenas ela intimida Satanás, como também traz o Espírito Santo para nós, para o nosso coração. Também ele age com mentiras e enganos, né? Ele é o grande enganador. Então, embora Satanás conte mentiras, a gente pode, pelo Espírito Santo, que nos mostra o que é verdade, né, e faz a gente entender o que é certo e o que não é certo, né. Ele age também em contenda. Se no início da sua caminhada você se depara com uma contenda, porque ele tem prazer em ver as pessoas brigando, Satanás. Então, o trabalho dele é esse. Então, o que a gente possa correr é fazer as pazes com as pessoas, e não deixar que a contenda se inicie até por nós mesmos, né? O desânimo também. Satanás, ele usa essa ferramenta de desânimo, né, na vida de todos nós. Ele usa, né? E o bom é que a gente trabalhe arduamente mesmo, né, sem cansar, sem cessar, conforme diz as Escrituras, né? Também orando, né, jejuando. Isso são formas de combater o desânimo. Amém? Temos aqui uma conclusão que diz assim: se Satanás está derrotado, por que a guerra ainda continua? Né? Eis uma pergunta. Após a cada guerra, sempre há resíduos de resistência inimiga, né? Tropas rebeldes que não se renderam até que a força vencedora os obrigue a fazê-lo. Embora Jesus tenha derrotado Satanás, nós estamos vivendo em território ainda ocupado pelas forças inimigas de resistência. Entender as estratégias de guerra espiritual nos dá habilidades de tratar com esses poderes malignos. Satanás está travando uma batalha intensa na alma e corpo do homem. Suas estratégias estão dirigidas contra o povo de Deus. A batalha continuará até o grande conflito final, né? Então ele já é um perdedor, já é um derrotado, mas ele sabe que não tem tempo a perder, então ele quer levar o quanto mais de pessoas, né, destruindo a vida de pessoas o quanto antes, porque ele já sabe que ele tem um tempo determinado. Nós temos aqui umas questões de revisão para a gente estar respondendo, para a gente estar... É uma prova, né? Aqui passar uma provinha para cada um aqui, a gente vai ter nota final. Né? Tô brincando. Para a gente só lembrar o que foi visto, é uma revisão. Primeiro, o pecado é um mal que se originou. A gente vai estar respondendo com verdadeiro ou falso. Da desobediência de Adão e Eva, o pecado é um mal que se originou. Aí então a pergunta, da desobediência de Adão e Eva, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Verdadeiro. A partir do momento que a serpente entrou no paraíso, falso, né? Apesar de ela ter entrado no paraíso, ela ainda não, né, o pecado não se originou. Só depois que Adão e Eva desobedeceram, né? O
O pecado é o mal que se originou quando Eva foi seduzida a pecar? Verdadeiro ou falso? Quando- Eu também. Diariamente, né? Então, aqui é como a gente está falando, é uma batalha. É verdade. Então, a gente, se ela resistir, foi seduzida, mas é bem. Pergunta é boa para a gente pensar mesmo. É falsa, né? Porque ela foi seduzida, mas ela podia resistir, né? Então, ela não entrou ainda, não se originou nisso, em ser resistente ou não. Ou o final, nenhuma das alternativas anteriores é falsa, né? 2. O pecado cravou a sentença do homem. O homem nasce no pecado e condenado. Precisa de um Salvador? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Porque sem um Salvador a gente não o homem já tem a sua natureza má desde que entrou o pecado no mundo. Então eu acho que é impossível buscar a Deus por si só. A gente precisa de um Salvador, né? Então o pecado cravou a sentença do homem. Só Adão pecou. Assim sendo, nós estamos livres de condenação? Falso, né? Falso, porque entrando o pecado, nós somos descendência de Adão, né? Então, é falso. O homem, se tiver boas ações, consegue obter a salvação? Falso, né? As boas ações vêm através do Espírito Santo de Deus, né? Que nos fazem ser uma nova criatura. Então, não é por obras, também Deus diz que a gente somos salvos, nem por sermos bonzinhos demais, mas pela misericórdia de Deus. Amém? Então, aqui, nenhuma das alternativas é falso, né? 3. O amor de Deus foi tão grande que enviou seu Filho para morrer no lugar do homem condenado. Verdadeiro, né? A gente concorda, sem questionamento, o amor tão grande de Deus. Nos dá tudo o que precisamos. Falso, né? O amor de Deus foi tão grande que nos dá tudo o que precisamos. Não permite que o inimigo nos atente. É falso, né? A gente está vendo aqui sobre uma batalha, né? Que a gente está guerreando, né? Contra as hostes malignas, né? Não é não é contra a carne nem pelo sangue, mas é uma guerra espiritual. Então, nenhuma das alternativas, falso, né? Amém. Eu queria fazer alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida?
E a gente já vê a graça de Deus, né? Desde o início. Sua provisão, né? Maravilhosa. Alguém mais tem uma dúvida, pergunta? Se eu não souber responder, o pastor e a pastora tá aqui, tá? Eu, eu, eu tenho tenho um apoio aqui. Pra gente estar conversando, né? Nessa questão da, que a gente está falando sobre características, né? Dessa guerra, né? Que é essa terceira aula. Então é muito bom a gente poder estar discorrendo mesmo para entendimento. Amém. E com esses ensinamentos a gente possa é, entender as estratégias de Satanás e também, né, para que ele não alcance vantagem sobre a nossa guerra, né? Que ele usa pessoas, ele lança setas, né? E que a gente possa ter esse entendimento mesmo de saber que é, todo momento ele está investindo contra nossas vidas, então na vida de cada pessoa, né? Querendo destruir famílias, então a gente precisa mesmo entender, né? As estratégias dele.
achando que a gente está fazendo coisas corretas e na verdade não são, né? Está desagradando a Deus. Então, tudo que for. Amém. Mais alguém? Gui? Lilo? Gente, então eu agradeço, né, por poder estar dando essa aula hoje. Foi assim, o pastor deu as duas primeiras aulas, eu assisti, foi excelente. E eu estou muito feliz por ter assistido as duas aulas. Eu tomei hoje lugar do pastor, mas que o pastor pode estar voltando também, se ele quiser aqui. Eu sei que vocês gostam mais do pastor, né? Porque o pastor, ele é o pastor, né? Mas eu estou feliz de poder ter dado essa aula para vocês aqui, né? E aprendermos juntos, né? Eu também estou aprendendo aqui, é maravilhoso isso, né? Então vamos estar finalizando, amém? Fazendo uma oração, né? Pai querido, Pai amado, obrigado, Pai, por mais esse tempo de curso, Senhor, e que de aprendizado, Senhor, e que o poder do Espírito Santo venha fluir sobre nós, Senhor, cada um de nós, quem está assistindo na live também possa, Senhor, estar se revestindo desse poder, Senhor, que vem de Ti através do Espírito Santo, Pai. Para o crescimento da igreja, Senhor, nós agradecemos, Pai, para que cada um de nós, Pai, estejamos cada vez mais capacitados nesse combate diário, né? Esse combate que todos nós temos, Senhor, nós que somos cristãos, Senhor, mas o Senhor diz que a Tua palavra, que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui e Te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.